Meus amigos, vim bater um papo com a Anne Brocker aqui na sede da Brocker Turismo em Canela para a gente falar dos 30 anos da Brocker, contar um pouquinho da história de como tudo começou, falar desta temporada também e das novidades da Brocker. Anne, e aí, 30 anos passa assim, né? Gente, passa muito rápido, né? Bom, obrigada, Kaique, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e também, né, contar um pouquinho dessa história, esses últimos 30 anos. Eu fiz 50 anos o ano passado e a Brocker fez 30 anos, né? Então foi um ano de comemorações. Também esse final de ano, acho que tá todo mundo aí meio que comemorando, né? Essa temporada de Natal Luz que a gente teve, graças a Deus. O movimento agora recém tá finalizando ainda, mas esses últimos 30 anos aí realmente a gente só tem a agradecer, né, por todo o trabalho que a gente vem fazendo, né, por ter acompanhado também, Kaique, muito do desenvolvimento turístico da nossa região. Eu comecei a Brocker, eu tinha 19 anos, né, para desenvolver... Foi você que começou? Sim, na realidade, bem no começo eu dava aula de ginástica aeróbica, acho que isso aí ninguém sabe, né? Eu tinha 16, 17 anos e eu fui fazer faculdade de educação física. Eu fiz a metade da faculdade, lá pelas tantas eu tranquei a faculdade e voltei para Canela e naquele momento surgiu um curso de guia de turismo ecológico na UX. Aí eu acabei, pela sugestão do meu pai, fazendo esse curso para ver como é que a gente explorava turisticamente a região do Vale da Lajana, que é a região que fica abaixo da cascata do Caracol, a gente enxerga do mirante da cascata lá do Parque do Caracol, é aquele vale, né? Então ali, na realidade, o arroio, ele une as duas cidades, lá de cá é Gramado, lá de cá é Canela, então a gente tem as áreas ali, como é que a gente podia explorar turisticamente. A partir dali a gente começou a Brocker, né, em setembro de 95, para desenvolver o ecoturismo naquela região. Então os primeiros 6 meses foi o que a gente trabalhou, e aí naquela época ninguém queria pagar para andar no mato, né? Então a gente comprou Jeep, atolava Jeep, né? E acabou que a gente desistiu do ecoturismo e se focou no turismo convencional. Aí os primeiros 5 anos da Brocker foram focados. A gente trabalhou uma época também com o turismo estudantil, foi muito interessante com as escolas. Depois o Emissiva, a Comunidade de Gramado e Canela, né? Nacional e internacional. Aí eu vinha fazer minha faculdade de turismo. E meu estágio final pela UX, em Canela, foi na Disney. Então eu trabalhei 2 meses no Disney's Animal Kingdom e através daquela experiência no Réveillon do Milênio de 99 para 2000, eu trouxe de lá então a ideia de implantar o turismo receptivo, já que a nossa região, né, é uma região tão maravilhosa turisticamente em termos de natureza, né, gastronomia já era, né, a nossa história. Eu digo, vou trazer um pouquinho desses milhões de turistas que eu tô vendo aqui nesses parques da Disney para Gramado e Canela e para Serra Gaúcha. E daí foi quando aconteceu, então, isso no começo de 2000. Naquela época, em termos de pontos turísticos importantes, o que a gente tinha era o Parque do Caracol, em Canela, o Mundo a Vapor em Canela, o Lago Negro em Gramado, o Minimundo e o centro das cidades, né? E o resto a gente ia inventando passeio na região como um todo. E aí, nesses últimos 30 anos, então, a gente acompanhou o desenvolvimento turístico da Serra Gaúcha, né? Como é hoje essa maravilha que a gente tem aqui. Você vê, você começou com o turismo de aventura, né? Ecológico. Naquela época o pessoal não queria, dava muita bola para isso. O que é a tendência, né? Hoje as pessoas querem isso, né? E aí você voltou com o passeio do pé da cascata, e eu já soube que o trekking das cascatas é baseado numa trilha que tu fazia quando tu então, tu é educação antenado. física. Olha aí, ó, tu é antenado. Na realidade, o meu trabalho de conclusão, Kaique, desse curso de guia de turismo ecológico, quem me ajudou a construir foi a minha avó, que é a avó Ivone, que depois a gente também reformou a casa dela, e do vô Abílio Brocker lá no Caracol, na estrada pra Lagiana, conectando com o passeio, né? E o meu trabalho de conclusão era esse trekking nas cascatas do Vale da Lajana. Então é uma caminhada de 6 quilômetros, onde a gente consegue avistar 4 cascatas, as principais ao pé da cascata do Caracol e a cascata da Lagiana, que fica 4 quilômetros distante uma da outra pelo Arroio Caracol. A cascata da Lagiana é uma cascata que tem em torno de 70 metros, né, de altura. Ela não é muito conhecida, né? Não é nada conhecida, porque ela fica dentro da nossa área lá, então tem que fazer o trek realmente para fazer. Ela é uma caminhada de nível médio, tem que ter um pouquinho de condicionamento físico, né? Para conseguir aproveitar. Eu vou e a fazer gente esse vai passeio, fazer, tu vai fazer, tu vai adorar. Isso aí.
E é exatamente isso, que aí no meio da pandemia, quando tava aquela coisa, o que vamos fazer da vida, né, a gente tem que se reinventar, e eu pensei assim, eu vou voltar onde tudo começou, onde aí começou a história da Broker, onde começou o turismo na nossa região, que foi realmente na região do Caracol, que começou exatamente com o turismo de saúde, né, onde os médicos de Porto Alegre recomendavam para as pessoas subirem a serra para se curar de doenças respiratórias. E ali começou também com essa questão da natureza, da saúde, e foi a partir dali que a gente começou o passeio, que é o pé da cascata do Caracol, e hoje a gente está com uma série de ideias também para continuar melhorando cada vez mais essa experiência. E aí vem dizer, a gente lançou, acho que foi em 2021, né? Vai fazer agora 5 anos. Então, o pé da cascata do Caracol. Agora a gente lançou recentemente então, o banho de floresta no pé da cascata, o trekking das cascatas no Vale da Lagiana. E a gente está trabalhando assim bastante para trazer cada vez mais experiências que conectem a história, a natureza, a nossa cultura, né, com a nossa essência, e também a questão da saúde física, mental, espiritual, que eu gosto muito, né, de trabalhar com isso. Como é que começou o Bus Tour? Bom, o Bus Tour, Kaique, em 2003 eu participei de uma missão empresarial, né, onde a gente foi com uma comitiva de Gramado e toda a região, com apoio do Sebrae, para Barcelona, né, foi bem importante, famosa essa experiência como toda, a gente ficou lá 15 dias estudando dentro do Turismo em Barcelona, que é uma autarquia público-privada, então fizeram parte o prefeito de Gramado, presidente de entidades, empresários, né, a UX também estava presente, e lá naquele momento eu me apaixonei pela operação do Hop-on Hop-off, que é o Bus Turístico em Barcelona, e eu coloquei na minha cabeça, eu quero implantar isso em Gramado e Canela, né, porque a nossa região é uma região que tem muitos atrativos turísticos, numa localização, eles não são muito longes, né, mas também não são muito perto, que dá para ir a pé. Então fazia muito sentido ter essa operação, né, Hop-on Hop-off, e voltei com os planos de implantar. Só que eu consegui implantar 10 anos depois. Então, a gente lançou em 2013, porque todo aquele período eu tentei, né, de certa forma, viabilizar toda a parte também de legislação, porque não existia esse modelo turístico no Brasil, então a gente teve que fazer um teste, né, então foi bastante trabalhoso. Aí eu encomendei os ônibus em 2012, na Marco Polo, ficaram prontos, eu ainda não tinha conseguido viabilizar, e a gente lançou então, finalmente em novembro de 2013, durante um festival de turismo, né, e pronto. Aí a partir dali, só que 10 pessoas não sabiam andar no Bus Tour, Kaique. Como assim? Porque o modelo, sempre a gente tinha o City Tour Gramado e Canela com guia, né, como, né, a gente era um dos nossos principais produtos, então aquela questão que a gente tem, que o empreendedor ele tem que ser corajoso a tal ponto de conseguir enxergar uma coisa, sabendo que se a gente não vai colocar, pode que o outro coloque. Então eu lancei na realidade um produto que, digamos assim, tirava o lugar de um dos meus principais passeios, que era o City Tour Gramado e Canela com guia, né. Então a gente tinha que ensinar as pessoas a cultura de fazer o passeio embarcando e desembarcando sozinho, sem ter o acompanhamento do guia. E, enfim, que nem as principais cidades turísticas do mundo têm, que é um sucesso. Eu mesmo, quando viajo para fora, eu adoro pegar o Bus Tour, né, pegar o Hop-on Hop-off, e visitar e me situar, e gosto de escutar o áudio, né, para, enfim, onde a gente está passando, para conhecer a cultura. E foi assim, aí ao longo dos anos a gente foi, digamos assim, ensinando as pessoas. Hoje em dia elas já sabem, né? Já chega, a gente tem cliente que vem todos os anos. Qual que é o principal motor da Broker? O que mais vende? O que é mais procurado? Eu acho que assim, é um conjunto de tudo, Kaique. Principalmente a nossa operação do receptivo, né? Que a gente tem hoje os principais canais. A gente hoje tem todos os canais de venda. Por muitos anos, nosso principal canal de venda foi sempre o B2B, as operadoras de turismo, as agências de viagens do Brasil inteiro. E aí, desde a pandemia, o crescimento da venda online, né, a gente, né, tá trabalhando cada vez mais e mais forte também o cliente B2C, através da venda dos nossos sites, a nossa central de atendimento de venda no WhatsApp, mas é o pacote como um todo, toda a curadoria que a gente faz, oferecendo os traslados do aeroporto de Porto Alegre, os passeios aqui na região. Então tem o Bus Tour, que conecta todos os atrativos e parques, daí a gente já vende os ingressos nos parques como um todo, daí a gente já vende um dos principais passeios que a gente tem, né, pelo interesse que o cliente já vem querendo, é o passeio para Bento Gonçalves, da Maria Fumaça também,
com a epopeia italiana, veio o tour Nova Petrópolis, o tour Itaimbezinho, né, em Cambará, aí os by nights, noite suíça, noite italiana, noite alemã. A gente tem também os roteiros de agroturismo, que são 4 roteiros aí no interior de Gramado, o próprio passeio do Pé da Cascata. Daí tem na temporada de Natal o nosso Bus Tour Illumination Show, que é o passeio de Natal à noite do Bus Tour. Ano passado aí a gente lançou o Chocobus, que também é uma experiência, né, que é onde a gente traz a história do chocolate caseiro de Gramado pelo senhor Jaime Praver, que trouxe a ideia de Bariloche, e também, digamos, a gente dá uma luz na valorização que Gramado ganhou o selo, né, de capital nacional do chocolate caseiro, e daí tem todos os personagens do Cal, que é o guia, ele é um artista, né, tem a Branca, tem o Crocante, então a gente tem todo um storytelling, conectando também com o amor, então ele traz muita cultura, né, o passeio, então não é só ir nas fábricas de chocolate. E então é isso, eu acho que o principal negócio da Broker é conseguir a gente estar sempre trazendo novidades em termos de experiências, conectando os parceiros da região, e em termos de produto próprio, né, da Broker, a gente traz muito a valorização da nossa história, da nossa cultura. Por a gente ser daqui, a gente acha importante trazer isso para o nosso turista. E uma coisa que às vezes tem gente que sabe, mas pode ser que tenha gente que não sabe. A Broker Turismo, que é essa, que é focada em todos esses passeios aqui da nossa região, mas tem a Broker Viagens, exatamente, né? Que é quando vocês atendem, por exemplo, as pessoas daqui ou de qualquer outro lugar que estejam assistindo, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Disney, eu quero fazer um cruzeiro. Vocês montam esses pacotes também. Exatamente, né? A gente nasceu do ecoturismo, depois a gente se focou totalmente no emissivo, que a gente chama, que é a nomenclatura aqui do turismo, né? Então a gente tem um time que atende, né, o nosso setor do emissivo aqui na loja de Canela, né? E a Evandra, a Thelma e as gurias aqui, e elas estão totalmente preparadas para oferecer as melhores opções nacionais e internacionais de pacotes turísticos e também de viagens aéreo, terrestre, hotel, locação de carro, e a documentação toda, seja para o Brasil ou para qualquer lugar do mundo. Então o emissivo que a gente chama, a gente tem a vida inteira. Vocês cuidam dessa assessoria também para tirar visto? Absolutamente tudo. A gente também oferece junto no pacote de traslado aqui de Gramado e Canela até o aeroporto de Porto Alegre e de volta, né, qualquer horário, 24 horas. Então, como a nossa operação do receptivo é muito grande, envolve muito, talvez abafe um pouco, né, todo o trabalho que a gente faz no emissivo, mas a gente, né, tem um trabalho super importante e está à disposição da nossa comunidade aqui. Quando quiser passear, a Broker e as gurias aqui à disposição para oferecer as melhores opções de promoção, de pacote, de grupo de viagem. Ano passado eu acompanhei um grupo para a Turquia, então agora a gente está preparando o lançamento do nosso calendário de grupos. Tem mulherada e os casais que quiserem viajar em grupos também, a gente tem essas opções. Isso aí. Anny, fala um pouquinho sobre essa modernidade, às vezes até a facilidade, né, que as pessoas hoje têm para viajar. Mas assim, qual a importância de você ter uma agência como a Broker, né, uma agência de renome, para te respaldar na tua viagem? Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer por conta própria, eu vou lá ver qual que é a passagem mais barata, eu vou lá pesquisar o hotel e tal, mas às vezes falta uma assessoria, tem uma coisinha assim que às vezes a pessoa fica meio perdida, ainda mais se for para outro país, né? O que acontece, assim, Kaique? Eu, por exemplo, eu tô sempre correndo, não tenho tempo pra nada, fico o dia inteiro em reunião. Quando eu chego em casa, às vezes eu tenho que responder os WhatsApp. Então, eu não tenho paciência nem tempo pra estar eu pesquisando ali promoção, roteiro. Então, meu perfil, eu gosto que alguém faça isso por mim. Então, tem pessoas que não têm tempo, então para isso um agente de viagens é perfeito, porque já trazem, e às vezes não a gente tem as mesmas promoções do que a pessoa que vai pesquisar as promoções, né, e que tem tempo, que gosta, tem gente que gosta de fazer isso, então isso aí e vai e pesquisa. A gente recebe as promoções das consolidadoras, das companhias aéreas e oferece aqui no nosso setor emissivo de mesma forma. Por um outro lado, às vezes acontece alguma zebra, perdi a bala, cheguei lá, não tinha reserva no hotel, mudou o voo, cancelou o voo, aí tu tem um agente de viagem para te dar toda a assistência. Se tu comprou direto
na internet, ou de uma OTA, ou direto, tu não tem, tu vai ter que ir atrás, no meio da confusão, no meio da... Tu tem que, né, daqui a pouco tá o fuso diferente, tu não sabe, não tem nem... Então, assim, ó, eu não saberia viajar sem ter minha agente de viagem aqui me ajudando, e acredito que vai muito de perfil das pessoas. Claro que a gente sabe que hoje em dia tá muito fácil tu comprar na internet, enfim, mas ter uma assistência de um agente de viagens que te dá todo esse suporte, ao meu ver, é um luxo. É um serviço, né? E não sai mais caro, né? Porque Não. é a mesma promoção que a pessoa... Não, por vezes, assim, até a gente consegue promoções mais baratas, mas claro que também existem promoções também na internet que a pessoa... Então, depende, acho que vale a pessoa avaliar e também, às vezes, contar o custo, está o mesmo preço na agência, com toda a assistência e o mesmo preço na internet... né? Agora tem gente que gosta de pesquisar e ficar ali curtindo, então agora o serviço de um agente de viagem não tem comparação, que tu vai estar sendo muito bem assistido e para qualquer imprevisto tem alguém para resolver, né? Isso aí. Eu vou deixar o link aqui, tá? Da Broker Viagens para você falar direto no WhatsApp aí do pessoal que atende, caso você tenha alguma viagem planejada, para eles te darem toda a assistência. Anne, como é que foi para Broker, como é que é a sua avaliação com relação a essa temporada que tivemos? Tem pessoas que falam que foi a melhor temporada dos últimos 20 anos. Outras já falam que não, que o movimento não foi tanto. O que você acha? Qual que é a sua avaliação? Pra gente, como é que foi, Kaique? A gente teve um ano no mercado de lazer, né? Que, enfim, como um todo, abaixo do que o ano... A gente compara sempre com 2023, né? Porque 24 pra gente, por causa das chuvas, a gente não compara. Então, o mercado de lazer como um todo, que é a questão do receptivo, da operação, né? Das operadoras, das agências, ele foi um pouco abaixo do ano passado, mas a gente teve o nosso setor de eventos, que foi muito acima. Então a gente conseguiu equilibrar o ano, assim, fazer mais ou menos a mesma coisa em termos de faturamento do que o que a gente fez em 2023. Agora, a partir do Natal Luz, da temporada que nem tu perguntou, a gente foi melhor que 23. Então a gente teve uma temporada boa no mercado de lazer, junto com o mercado de eventos e grupos também. Então, de certa, a gente está bem feliz com o resultado. A gente finaliza aí, final do mês que eu vou ter o fechamento exato, mas a gente finalizou o mês com números melhores do que o ano de 23, em termos de venda, né? Agora, o nosso custo também aumentou por uma série de outros fatores, então o resultado ainda não tem, né, o fechamento, mas o ano como um todo a gente teve um ano razoável no movimento de lazer. A gente foi bem no mercado corporativo, de muitos eventos e clientes corporativos, que é a Broker Eventos, aí liderada pela nossa sócia Amanda, né, junto com o time nosso de eventos. E o final, o Natal Luz, aí, a temporada de Natal, em termos de lazer, foi bem. Novembro foi melhor que dezembro? Algumas pessoas falam isso. Foi um pouquinho melhor que dezembro. É mesmo? Uhum. Qual que é o fenômeno disso? Pois é, tu sabe que aquele período ali de 10 de dezembro a 20 de dezembro, que é aqueles 10 dias que antecedem, o Natal em si dá uma baixadinha. E isso historicamente vem acontecendo mais a cada ano. Eu não sei, eu acho que assim, muitos grupos procuram já se programar e garantir, né, a temporada do Natal e reserva em novembro. Às vezes as pessoas acham que dezembro vai estar muito cheio. Eu acho que ficou tanto para dezembro lotado, dezembro que ficou assim, eu vou vir em novembro para já, né, garantir. E daí mudou. Eu acho que pode ser até que seja isso, sabe, Kaique? Mas dezembro foi bom, foi melhor que 23, mas parece que cada ano dezembro tá baixando um pouquinho e novembro tá melhorando cada vez mais. O que você espera para 2026? Eu espero um ano onde a gente tem que estar muito focado, né? A gente tem que prestar muito atenção na operação como um todo, fazer um planejamento e buscar focar naquilo a cada trimestre, reavaliar o planejamento, mas eu espero que vai ser um ano bom. A gente sabe aí dos desafios do Brasil como um todo, a gente sabe que vai ter, enfim, eleições, Copa, mas eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais e melhor o que a gente tem, né, cada qual na sua especialidade, e melhorando o processo, melhorando a relação com o cliente, melhorando a tecnologia, melhorando principalmente o produto em si, né, as nossas experiências com os nossos produtos, passeios, enfim, estando cada vez mais próxima do nosso cliente. Eu espero que vai ser um ano muito bom. O que mudou no perfil
do viajante nesses 30 anos? Olha, eu te digo assim que o viajante ele tá vindo cada vez mais sabendo o que ele quer, sabendo, querendo oportunidade também de conhecer novas experiências, querendo ter um pouquinho da vivência que a gente tem enquanto morador também, eles se interessam, né, querem conhecer a nossa história, mas ele está vindo com muito conhecimento, muito em função, claro, né, das informações que tem na internet. Por um outro lado, Kaique, a gente tem muita opção de atração, de produtos, de passeio, então ele também vem um pouco confuso, querendo meio que fazer tudo no espaço de tempo que ele tem e com o bolso que ele tem. Para isso a gente vê também a importância do nosso trabalho enquanto curadoria, né, de montar e de dar ao nosso time de vendas e de atendimento, de conseguir ajudá-lo a montar o seu roteiro, a fazer com que ele aproveite da melhor forma possível o tempo que ele tem aqui, sabendo se ele é um cliente que está vindo pela primeira vez ou se ele está vindo pela 10ª vez, o que ele já visitou, o que falta visitar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitas opções, quanto mais opções, mais eles precisam da nossa curadoria para ajudar a montar e ele sair daqui satisfeito que ele fez o roteiro e a viagem, né, dentro da expectativa dele e não ficou batendo cabeça às vezes, ou gastou mais do que ele deveria, ou menos do que ele poderia. Então, mas ele vem com muito conhecimento e ansiedade de aproveitar o melhor possível tempo dele aqui. Na sua expertise, qual o maior erro do turista? O que ele não deve cometer ao vir para cá? Eu acho que ele tem que buscar conhecer, buscar informações do que a gente tem aqui, mas por outra vez também filtrar muito, porque na internet também tem muita informação equivocada. E claro, eu vou colocar pro meu assado, né? Buscar consultorias assim, de certa forma, que tragam informação verdadeira do que realmente é importante ele fazer dentro do perfil dele, se ele tá com família, com criança, casal em lua de mel pela primeira vez, pela 10ª vez, e ele conseguir formatar a programação dele de acordo com o interesse dele, né? E não vir sem ter, digamos assim... Uma programação, chegar lá e vou ver o que tem. Assim. Ele até pode, mas ele vai perder um pouco mais de tempo para se achar, né? A não ser que ele já veio aqui pela 10ª vez e tá mais querendo descansar mesmo. Eu acho que é importante ele buscar empresas confiáveis para ele poder já ter uma pré-programação e deixar pelo menos alguns últimos passeios para comprar aqui. E uma coisa muito importante é buscar canais oficiais de venda, né? Exatamente. A gente viu aí a polícia prendendo pessoas que estavam vendendo ingressos falsos, isso aí é um problema. Exatamente, o nosso delegado Vladimir aí faz um trabalho incrível, porque os parques, os atrativos, a gente já perdeu muito dinheiro, né, com essa questão aí dessa máfia que vai lá e pega cartão clonado e vende para os turistas, daí o ingresso em cartão falso, e aí chega na hora, quem está lá na boca da bilheteria do parque vai estar sofrendo, vai podendo sofrer as consequências de não conseguir entrar no parque e prejudica toda a nossa cadeia, né? Então, é exatamente isso, que os turistas, os passageiros comprem de empresas confiáveis e que vão ter essa curadoria, essa assessoria de informação e vão ter a melhor experiência possível aqui na nossa região, né? Anny, quero te agradecer e te deixar à vontade para falar algo que de repente eu não tenha te perguntado que você acha importante. Eu queria, na realidade, aqui deixar o convite, né, para quem ainda não conheceu a Serra Gaúcha, que venha conhecer. A gente tem produtos, experiências para todos os bolsos, gostos, nichos, mas principalmente, Kaique, para a nossa comunidade de Gramado, de Canela, da Serra Gaúcha como um todo, que venham passear aqui com a gente, né? Tanto os passeios da Broccoli quanto os nossos parques, que aproveite a nossa região para visitar. Quando a gente vai fazer os treinamentos Brasil afora, e eu assisto o nosso próprio treinamento, digo, que vontade de vir passear nesse lugar. Por vezes a gente valoriza tanto, né, viagens às vezes até internacionais, ou no Brasil afora, e não conhece o que a gente tem de belezas aqui. Então pega um domingo, pega um sábado, pega um dia de folga e vai passear na nossa região. Tem desconto, né? Tem descontos, a Broker tem desconto em todos os nossos produtos de moradores. Agora a gente está lançando para fevereiro e março mais descontos ainda, né? Acompanhe as nossas redes sociais e aproveite para passear, para curtir, para relaxar e para depois também nos ajudar a divulgar e trazer mais turistas para todos,
né, nós aqui na nossa região. Anne, obrigado. Um bom 2026 para você e para toda a equipe da Broca. Muito obrigada para todos nós. Valeu, gente!